Olá, meu nome é Ícaro, tenho 21 anos e sou natural do Recife. E o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2013, quando eu fui passar umas férias em um pequeno sítio da minha tia. Assim que cheguei no sítio dela, me acomodei e comecei a conversar com ela. Por volta de umas 8 horas da noite, eu resolvi sair. Minha tia perguntou em um tom de preocupação aonde eu iria. Eu disse que só iria dar umas voltas, já que o sítio dela ficava a cerca apenas de 1,5 km da cidade. Aproveitei aquilo e perguntei a ela se por ali tinha algum problema com ladrões. E foi então que ela disse: "Não, meu filho, é que você não sabe de uma história que tem por aqui, de uma certa criatura." Eu logo disse: "A senhora acredita nessas besteiras? Isso tudo é conversa para boi dormir." E ela apenas disse: "Tá certo, meu filho. Tome cuidado e vá com Deus." Era mais ou menos por volta de meia-noite. Eu ainda estava naquela cidade, tomando uma cerveja e vendo o movimento. Afinal, não havia nada de interessante para eu fazer no sítio naquela hora. Até porque todos da casa já estavam dormindo. Por lá, eu encontrei um conhecido. Ele estava de bicicleta. E ele disse que estava por ali para buscar o pai dele, pois o pai dele largava do serviço mais ou menos naquela hora. Eu estranhei um pouco, pois o sítio deles era mais ou menos perto do da minha tia, e não tinha o porquê ele ir lá buscá-lo de bicicleta. Se fosse de carro ou moto, tudo bem, mas de bicicleta eu estranhei um pouco aquilo. E então eu perguntei a ele se ele buscava o pai dele por causa do horário e do medo de ladrões. O Aleph, esse meu conhecido, disse que por ali não havia ladrões, que era muito raro aparecer, mas que buscava ele por outra questão, por causa das criaturas da noite. Novamente eu entrei naquele papo com a minha tia e comecei a falar para ele parar de acreditar naquelas baboseiras. Ele apenas disse: "Fique quieto, não desafie essas entidades, por favor. Pelo menos não na minha frente." Ali naquele momento, o boteco onde eu estava já estava prestes a fechar. Tudo na cidade já estava quase parando. Então resolvi acompanhá-lo e voltar junto com eles, mesmo não tendo nenhum medo de qualquer coisa de outro mundo. Fechei a conta do bar e poucos minutos depois estávamos na porta do serviço do pai dele. Ao que consta, o pai dele iria com ele de bicicleta todas as noites. Mas como eu estava ali com eles, o pai dele resolveu ir a pé junto comigo, e apenas o Aleph estava de bicicleta do nosso lado. Não demorou muito, começamos a entrar naquela estrada escura, mas teríamos que andar apenas cerca de 1,5 km. Pelo menos eles teriam que andar um pouco mais, visto que o sítio deles era um pouco à frente do da minha tia.
De repente, o Aleph escuta umas pisadas vindo da mata. E logo ele me perguntou se eu havia escutado aquilo. Eu também escutei, mas eu apenas disse: cara, deve ser qualquer animal aí no meio do mato. E o Aleph, com uma voz sombria, começou a falar: não é não. Vamos andar devagarinho, sem chamar a atenção. Fique olhando para aquela moita de bambu. Parecia até um castigo para mim. Quando eu olhei, eu só dei o grito: o que é aquilo, meu Deus? E do nada, algo pula no nosso caminho, matando nós três ali de susto. No mesmo instante em que aquela coisa pulou na nossa frente, um cheiro insuportável de enxofre começou a impregnar em nossas narinas. E o rosnado daquela coisa era realmente muito assustador. Aquela coisa se aproximava devagar, ao mesmo momento em que o pai do Aleph se enfiava na nossa frente, na intenção de nos proteger e arrumar um jeito de parar aquela coisa. O Aleph então apenas gritou: corre, corre! Ele largou a bicicleta e começamos a correr. Sinceramente, naquele momento, eu pensei que o pai do Aleph fosse morrer e somente nós dois nos salvaríamos. Mas após o Aleph e eu corrermos cerca de 20 ou 30 metros, eu só escuto o tiro. Era o pai do Aleph atirando naquela coisa. Estava tudo muito escuro, mas quando olhamos para trás após o tiro, percebemos aquela coisa negra se embrenhando no meio da mata. Naquele momento, eu senti um sentimento muito diferente no meu coração. E tudo que eu conseguia falar para eles ali era pedir desculpas. E eu dizia que nunca mais duvidaria de nada. E o pai do Aleph disse: vamos embora, aquela coisa ainda pode voltar. Naquele momento o pai do Aleph estava com a bicicleta na mão e rapidamente a entregou novamente para ele. Começamos a andar o mais rápido possível e poucos minutos depois eu já estava na porta do sítio da minha tia. No outro dia, o Aleph e seu pai foram até o sítio da minha tia. Naquele momento, minha tia já estava sabendo do acontecido. E todos nós estávamos ali na varanda, conversando sobre aquele assunto. E o Aleph começa a falar que um sujeito que era conhecido na região como João Preto havia sido encontrado no dia seguinte com um braço enfaixado. O pai do Aleph não tinha certeza aonde ele acertou o tiro naquela coisa, mas possivelmente possa ter sido na pata dela. E eles estavam na dúvida se aquele tal de João Preto seria o lobisomem. Mas até hoje, isso ainda não foi comprovado. Boa noite.